Eu vou te contar nesse vídeo como e por que eu parei de lutar contra a procrastinação e no processo parei de procrastinar. Claro que não 100%, né? Mas muito menos, tá? Eu procrastino hoje muito menos do que eu procrastinava antes. E a solução não é a solução mais rápida, não é uma solução milagrosa de hackzinhos, tá? Que são até úteis, né? Como a gente vê lá nos livros, né? Hábitos atômicos e coisas do tipo, que eu até ensino vários aqui no YouTube. Eles são úteis também para ajudar, mas eles não trazem uma solução definitiva. Se você usa lá um aplicativo para contar os seus hábitos, para você ir tomando ciência, né? Como eu mesmo faço, chega um momento que você esquece desse aplicativo, você esquece de anotar as coisas no caderno. Chega uma semana mais estressante na sua vida, você esquece de, você larga a mão de tudo. Né? Se você passar por uma semana ali de alguma coisa, algum imprevisto, né? Alguma tarefa a mais ali que você tem que fazer, essas coisas começam a cair. Né? É como se você fundasse ali uma casa na areia e não num terreno, né? Num negócio fixo, duro, né? Na pedra, na rocha. Então, o que eu vou ensinar nesse vídeo, que não é para todo mundo, tá? Já adianto que não é para todo mundo, é você curar sua procrastinação de dentro para fora. Ao invés de focar muito no comportamento, que é uma das coisas que eu mais falo aqui nesse canal, né? Ao invés de você focar no comportamento de maneira final, é você voltar lá atrás. É você intervir de uma maneira intrínseca na sua personalidade. Tá? Então vamos lá. Procrastinação aqui eu vou utilizar de exemplo, porque tem muito a ver com o conteúdo que eu falo aqui nesse canal. Eu ensino vocês, né, como ter mais foco e produtividade, principalmente como estudar de maneira eficiente, né, como utilizar as técnicas da neurociência para aprender coisas com mais facilidade. Inclusive meu treinamento autodidata em 7 dias está aqui na descrição. Mas isso vai valer para vários outros tipos de vícios, tá? João, o que é vício? É quando a pessoa fica viciada no computador, sei lá, em cigarro? Também, mas não nesse sentido de adicção, tá? Não é só a pessoa que é adicta a alguma substância ou algum comportamento, mas algum tipo de falha ali no seu comportamento que você não gostaria de reproduzir. Então a gente poderia colocar, até numa visão de neurociências mesmo, né? A gente poderia colocar o vício como um comportamento que ele é mantido independentemente de um reforço negativo seu. Né? Independentemente, você não gosta de usar o Instagram porque você se sente cansado, você sabe que te faz mal, você sabe que isso acaba com o seu foco, acaba com o seu sono. Né? Você não gosta do sentimento que te traz quando você usa o Instagram, mas você não consegue parar de usar esse Instagram, independentemente desse reforço negativo. Né? Isso entra muito na adicção, né? A mesma coisa lá dos cassinos. Né? Não é um vício químico. Não tem ninguém te injetando uma substância que te deixa viciado. Mas o seu próprio cérebro produz substâncias no seu sistema de recompensa, né? Vocês todos já estão cansados de ouvir, dopamina e tudo mais, que fazem com que você se torne adicto a um comportamento. Mas a procrastinação também entra como um vício, nesse sentido da palavra, né? Você também odeia quando você procrastina, você sabe que você se sente mal. Você sabe que quando você tem uma tarefa pendente para fazer, qualquer outra tarefa que você faz para se distrair, né? Você, por exemplo, não tem problema nenhum você assistir série na Netflix, não tem problema. Eu falo aqui de produtividade e tudo mais, mas é justamente para você ter tempo de fazer as coisas que você quer. Então não tem problema você ver uma série da Netflix. Tem problema é você saber que você tem que fazer uma prova, tá chegando um prazo de algum trabalho, alguma coisa, e você assiste a série pensando no trabalho, pensando na prova. Porque você não fez aquilo antes, porque você deixou para a última hora. Se você tem um prazo de um mês para fazer um trabalho, você acaba ficando um mês se sentindo mal com aquele trabalho. Isso é uma das coisas que realmente pode favorecer um burnout. Eu já fiz um vídeo aqui que eu falo sobre burnout, mas é uma das coisas que pode favorecer um burnout, que é você deixar empurrar, né, aquele trabalho que você teve um mês para fazer e deixar para fazer ele no último dia do prazo, no final de semana antes ali do seu prazo. Isso sim é ruim para você, isso sim é procrastinação. Né? Não vou colocar aqui como parar de ver Netflix. Não, não é nesse sentido. Eu falo muito sobre como parar de usar muito o Instagram para as pessoas que estão adictas, né? Que usam 3 horas por dia de Instagram fazendo coisa inútil. Mas não tem problema você ver uma série na Netflix, você ter seus momentos de lazer. O que tem problema é você saber que você não deveria estar fazendo aquilo naquele momento e mesmo assim você faz aquilo, independentemente de se sentir mal, independentemente desse reforço negativo que você tem. Né? Você sabe que aquilo é ruim para você, aquilo vai te atrapalhar depois.
na noite anterior ali daquela prova que você deveria ter estudado. Você vai dormir mal, às vezes as pessoas viram a noite estudando, né? Você sabe que aquilo é ruim pra você, e mesmo assim você faz. Isso é um vício. Isso é um vício. E é pior ainda quando você consegue fazer isso e você consegue entregar aquilo no prazo. Aí que é o problema todo, né? Você deixou um mês, você ficou um mês para fazer um trabalho, para entregar aquele trabalho no dia 30 ali do mês. Você ficou do dia 1 até o dia 29, se sentindo mal nos seus momentos de lazer. Então você assiste a série pensando, não, mas eu deveria fazer aquele trabalho. E aquela sensação do seu cérebro pensando sobre aquilo, sofrendo com esse sentimento de que você deveria estar fazendo outra coisa. Chega no último dia, você tem aquele pico de dopamina, de adrenalina, de tudo que faz com que você produza aquele trabalho em um dia. Obviamente no dia 30, no dia 1 você ainda não tem esse autodomínio para fazer isso no dia 1, né? Para ser produtivo dessa forma todos os dias. Ser tão produtivo no último dia do prazo, né? Em todos os outros dias do ano. Mas você fez tudo naquele último dia do prazo, entregou o trabalho a tempo. E aí o seu sistema de recompensa fala, tá vendo? Tá vendo como é que a gente consegue? A gente consegue empurrar com a barriga o prazo e no último dia a gente sabe que vai se safar. E aí você perpetua esse comportamento. Isso é um vício. Pode ser uma adicção também, né? Você pode ficar adicto a fazer esse comportamento, ficar reforçando ele positivamente dessa forma. Mas é um vício no seu comportamento, é um vício na sua personalidade. Isso não é, né, um traço sua de personalidade. Entenda bem o que eu vou falar agora. Você não tem uma virtude, né, um comportamento seu, um traço de personalidade sua de ser procrastinador. O que você tem, na verdade, é a falta de uma virtude. É aí que está a grande sacada. Se você entender isso e, de fato, buscar ter esse desenvolvimento, né, correto das suas virtudes para cada caso, você vai parar de lutar contra os seus vícios e vai lutar a favor das suas virtudes. É ali que muda tudo para você, como mudou tudo para mim. O que isso significa? Quando você procrastina, você pode procrastinar por vários motivos diferentes. Você pode, por exemplo, procrastinar de criar um canal no YouTube, né? Você quer criar um canal no YouTube, mas você tem vergonha, por exemplo. Isso pode ser, talvez, a falta da virtude da força. Por exemplo, tá? Por que eu falei que não é para todo mundo? Porque isso exige uma análise interior, interna, um autoconhecimento muito grande. Para você saber dar nome às coisas que você está sentindo, né? Então, por exemplo, por que eu estou procrastinando? É porque eu tenho vergonha de gravar vídeo, é porque eu tenho, né, esse vício da preguiça de gravar vídeo, é porque eu tenho... Sabe, você pode enumerar várias causas diferentes, vários vícios diferentes, e para cada vício, para cada causa que você tiver, é uma virtude diferente que vai solucionar esse problema. Então, às vezes pode ser a falta da virtude da justiça, por exemplo. Você ainda não percebeu que criar um canal no YouTube vai te ajudar a trazer uma mensagem para as pessoas que você sabe que é importante para as pessoas ouvirem. Ou como você ter pode ser fortaleza, se você está com vergonha e não consegue vencer ali o seu medo de exposição, de falar em público, né? De fazer um vídeo ali falando 10 minutos, com a possibilidade de você falar alguma coisa errada, de você se confundir, por exemplo. Então, para cada vício diferente, você tem virtudes diferentes que vão, de fato, compor a sua personalidade, ao invés daquele buraco que é o vício. O vício, ele é... Entenda o vício como ele fosse um buraquinho na sua personalidade. Ele não é a sua personalidade. Você não é uma pessoa... Eu sou uma pessoa procrastinadora. Não é isso. Não é que você é uma pessoa procrastinadora. É que você é uma pessoa que não tem a virtude... Aí, como eu citei, pode ser várias diferentes. Mas, por exemplo, não tem a virtude da fortaleza. Não tem a virtude da justiça. Não tem a virtude da temperança. Se você... Por exemplo, se você procrastina porque você fica muito tempo no Instagram e a hora voa, e quando você foi ver, você, eu queria muito ter estudado, né, sei lá, espanhol, queria aprender italiano, sei lá, e não estudei por quê? Porque eu fiquei o dia inteiro no Instagram. Pode ser falta da virtude da temperança, por exemplo, né? Ou, por exemplo, se você deixa para o último prazo, você não estuda, você tem uma prova no final de semana lá, na semana seguinte, você não estudou a semana inteira, também não estudou o final de semana, chegou para fazer a prova sem ter estudado nada, né? Você procrastinou e não estudou para a prova. Pode ser falta da virtude da prudência, por exemplo. Então, é difícil, não é para todo mundo. Eu pretendo falar várias vezes aqui no canal sobre isso, porque para mim é a solução
definitiva para os vícios é o foco na conquista de virtudes, mas eu entendo que não é a solução rápida, a solução fácil, a solução milagrosa de 2 minutos para você solucionar a procrastinação. Eu entendo que é mais difícil, você precisa de um autoconhecimento, entender por que você não está fazendo cada coisa. Como eu citei, você procrastina porque está hiperestimulado, porque não consegue sentar na cadeira e focar um tempo ali, não consegue desenvolver um foco atencional para estudar. Você procrastina porque tem medo de alguma coisa. Então tem várias causas diferentes para a procrastinação. A procrastinação não é uma única coisa, né? Ela não é um único vício por si só. Ela pode ser causada por vários vícios diferentes que resulta nesse comportamento final, que é a procrastinação. Óbvio que a neurociência do comportamento sempre vai andar de mãos dadas com isso. Então, uma das coisas que eu mais falo aqui sobre questão de procrastinação é a neurociência de formação de hábitos, como eu citei, né? Reforço positivo, reforço negativo. Essas dicas são úteis, mas o que eu tenho muita ciência hoje, eu tenho certeza disso hoje, é que é muito mais produtivo pra gente, ao invés de ficar lutando contra esses vícios, ao invés de focar no buraquinho que você tem na sua personalidade, você focar em desenvolver as virtudes, entender, né, exatamente o que causou esses vícios de comportamento, entender qual é a virtude que está te faltando naquele momento e desenvolver as virtudes. Obviamente, sendo exposto a esse tipo de conteúdo, como eu falei, eu vou trazer aqui no canal, mas também em livros, né? Você tem vários livros, por exemplo, do Francisco Fausto, do Rafael Llano Cifuentes, do José Maria Escrivá, por exemplo, né? São literaturas voltadas ali ao público católico, né? Então, independentemente da sua crença, eu acho válido, eu acho que são conteúdos atemporais ali, né? Muito de São Tomás de Aquino também, que traz muito essa questão das virtudes e tudo mais. Mas, independentemente da sua crença, eu acredito que são válidas para qualquer pessoa. Você falar de vícios, de virtudes, não traz necessariamente uma questão tão religiosa nesse sentido. São questões mesmo ali, quase psicológicas mesmo, né, de comportamentos. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, quer ver mais ele por aqui, além, como eu citei, né, das dicas de como estudar de maneira eficiente, óbvio, sempre trazendo junto a base da neurociência, se inscreve aqui no canal, tá? E confere, como eu citei, o meu mini curso, 7 aulas para você assistir uma aula por dia, para você se tornar um autodidata, aprender a estudar de maneira eficiente, memorizar os conteúdos que você estuda e não depender do sistema educacional brasileiro para te ensinar a pensar fora da caixa e te ensinar a se tornar uma pessoa inteligente, de fato, né? Então, clica no link aqui na descrição e eu te vejo lá no Autodidata em 7 dias e também te vejo nos próximos vídeos aqui no canal. Valeu!